A sertralina é um antidepressivo que funciona através da inibição seletiva de recaptura da serotonina. A gente chama de ISRS. Olha, é um medicamento muito usado hoje e é muito importante. E num período que a gente fala tanto sobre ansiedade, depressão, nervosismo, a gente vê tanta tristeza no mundo, tanta, mas uma coisa é muito importante e pouca gente coloca atenção nisso, nos possíveis efeitos colaterais dessas medicações, principalmente no que diz respeito das alterações oftalmológicas. E um detalhe muito importante, esses efeitos colaterais eles podem ser de difícil reconhecimento nesses pacientes por causa da doença de base e podendo até mesmo agravar essas doenças. Vocês vão entender, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Eu vou falar de uma forma bem fácil para você entender. Vou citar um exemplo. Chocolate. Quem sabe gosta. Quando a gente come chocolate, ele produz prazer. Olha, isso envolve uma série de etapas. Envolve um aminoácido que chama triptofano e envolve também o que a gente chama de flavonoides do cacau. Tem uma parte do cérebro que chama hipocampo, mas se eu entrar nisso, o vídeo vai ficar muito chato, vai ficar muito técnico e não é o caso de hoje. O que eu quero é que você entenda. Olha, eu lembro que eu estava no ciclo básico de medicina, isso era lá no ICB, quem mora em Belo Horizonte sabe, fica lá no campus, da região da Pampulha, ICB, Instituto de Ciências Biológicas, da UFMG. E lá eu tinha aula de bioquímica e muitas vezes depois do almoço. E às vezes era difícil manter a concentração. E bioquímica é uma matéria lindíssima, é uma matéria linda. Entender como que as coisas funcionam, isso é maravilhoso. Eu estou falando isso porque se eu entrar muito em detalhe hoje, acaba que vai ficar um pouco chato para quem não gosta. Então o resumo é, chocolate leva ao prazer. Eu vou citar uma das formas que isso acontece. Serotonina, ela é um neurotransmissor. E se ele ficar presente por mais tempo, o prazer vai durar mais tempo. É isso, é bem simples. Agora, você vai falar assim, então dá chocolate para a pessoa o tempo todo, que aí ela vai ficar bem. E a gente sabe que não pode viver à base de chocolate. Quer ver uma coisa? Não são todas as mulheres, tudo bem? Mas mulher, quando passa pelo período da TPM, uma das coisas que a mulher gosta de comer nessa fase, que acalma muito, é o chocolate. E falando isso, deixa nos comentários, conta pra gente se você gosta de chocolate. Da mesma forma que ele gera prazer, quando uma pessoa está com depressão, uma das formas de tratamento é o uso de antidepressivos. No caso da medicação que eu estou falando hoje, a sertralina, ela inibe a recaptação da serotonina, ou seja, é um medicamento que faz com que a serotonina tenha uma atuação por um tempo maior. De uma forma bem resumida, é isso. Mas uma coisa importante, é uma excelente medicação, mas como toda medicação, tem seus efeitos colaterais. E eu vou falar de uma forma bem geral, bem ampla, para ficar fácil para você entender. Primeiro, os efeitos gastrointestinais. Às vezes pode acontecer náuseas, um pouquinho de vômito, diarreia, pode dar também efeito no peso e geralmente no começo do tratamento pode dar uma leve diminuição no peso, mas só no começo. Depois geralmente volta. Pode acontecer também efeitos no sono e esses efeitos acontecem de forma que vai alterar o sono da pessoa quando a pessoa está em uso dessa medicação. Outros efeitos que podem acontecer é na pele, e esses efeitos podem ser, a pessoa começa a ter algumas reações alérgicas, a gente chama de reações dermatológicas. O paciente pode ter, por exemplo, problemas no fígado, e muitas vezes é necessário usar uma dose mais baixa no tratamento dessas pessoas, para evitar complicações nas pessoas que têm problemas no fígado. Agora, em relação à parte oftalmológica, é incomum acontecer, mas pode causar midríase e até um pouquinho de inchaço ao redor dos olhos. Midríase é quando a pupila dilata. Isso pode ser importante nos casos de glaucoma de ângulo fechado. E olha, já existem muitos medicamentos que tratam depressão. E ainda bem, porque a depressão é uma situação muito comum, crônico e recorrente. E já teve trabalho científico mostrando que a depressão pode acometer uma média de 14 a 20% da população num determinado período da vida. Isso é muita gente, é um número muito alto. E muitas vezes acaba incapacitando aquela pessoa. Quando o paciente entra no processo de depressão, isso pode acabar limitando a atividade daquela pessoa, no dia a dia mesmo, pode limitar o bem-estar da pessoa e isso acaba que é muito sério, isso é muito sério. Teve estudo que mostrou que 30 a 50% dos pacientes deprimidos, eles não se recuperaram completamente, ou seja, isso tem que ser muito bem tratado, isso é muito importante.
Um outro ponto muito importante também é que uma perda que a pessoa tem pode acabar desencadeando uma depressão. E muitas vezes a pessoa começa a ter alguns sintomas e ela nem sonha que aquilo é uma depressão. Por exemplo, insônia, tristeza, irritabilidade, falta de capacidade de sentir prazer, sentimento de inutilidade, sentimento de culpa, sentimento recorrente de morte, baixa concentração, dificuldade na memória. Você vê, olha quanta coisa pode acontecer. Então, depressão tem que ser bem tratado e muito bem tratado. E o que eu quero deixar de mensagem para você hoje, no vídeo de hoje, de uma forma geral? Pouca gente imagina que uma medicação que é usada para o tratamento de depressão pode causar efeito oftalmológico, efeito nos olhos. E agora, eu não estou me referindo só a essa medicação que eu citei hoje. Vou falar de uma forma geral, de uma forma mais abrangente mesmo. Uma outra coisa muito importante é, muitos desses efeitos que eu acabei de citar, eles são incomuns de acontecer. Então, a dica é, paciente em uso de medicações antidepressivas, passa pelo seu oftalmo e faz uma avaliação. Conta para ele qual medicação você está usando. E claro, ele vai ter conhecimento para saber se essa medicação está causando ou não algum efeito negativo nos seus olhos. E uma coisa muito importante também, não pode parar de usar uma medicação quando o médico prescreveu, sem conversar com ele antes. E só seu médico vai poder te dar a orientação correta e da forma mais precisa. Tudo bem? E por último, se você gostou do vídeo, ajuda a divulgação. E para quem tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, ou aqui ou lá no Instagram. E muitas vezes eu tenho deixado as respostas lá no Instagram. Tem sido um pouquinho mais fácil, porque às vezes eu faço um vídeo mais rápido e eu acabo deixando ou no Story ou no IGTV. Isso dependendo do tempo que eu preciso para dar a resposta, para ela ficar bem esclarecida. Tudo bem? Deixa suas dúvidas, é importante. Eu acho que é isso. Olha, tem sido um prazer muito grande poder fazer esse trabalho aqui no YouTube. Eu tenho gostado muito e isso me possibilitou, isso me permitiu divulgar esse conhecimento de uma forma bem ampla. E muitas vezes a pessoa não consegue ter um acesso rápido a essa informação. Ela vem aqui no YouTube e pode ter acesso a isso. Não uma consulta, a gente sabe que não é uma consulta, mas a pessoa pelo menos vai ter um norte, um caminho a seguir. Então, querendo ou não, isso já ajuda. E isso só está sendo possível por causa do crescimento do canal. Então, claro, eu devo isso a todas as pessoas que têm assistido. Eu só posso agradecer. Um grande abraço e até o próximo.